Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre a teoria do agendamento, ou Agenda Setting Theory, como muitos gostam de chamar. Eu vou explicar para vocês mais ou menos como é que funciona, toda a base de teoria, de onde ela surgiu, quem foi o criador e algumas aplicações que podem ser comparativas a ela. A teoria do agendamento ela surgiu na década de 70 como uma hipótese, e desde lá tem sido alvo de centenas de estudos que envolvem a relação da mídia com seu público. Ela tem como base dois estudiosos da comunicação, o Maxwell McCombs e o Donald Shaw, que eles dedicaram todos os seus estudos tendo como intuito demonstrar a influência que alguns programas televisivos tinham na mass media. Inclusive, ela já foi apontada como uma das teorias da comunicação mais estudadas pelos pesquisadores da área. Ela pode ser facilmente confundida com a teoria hipodêmica, e se você não sabe mais ou menos sobre isso, eu acho bom você dar uma pesquisada e fluir como uma bala mágica para não se perder durante esse assunto. Pois bem, com base nos meios de comunicação, eles revelam que a mídia, né, mass media, eles têm um poder simbólico de induzir e conduzir o pensamento do público em geral. Não assim explicitamente, mas eles podem guiar o seu dia, como por exemplo, Bom Dia Brasil, o Bom Dia Estados, Bom Dia Rio, Bom Dia São Paulo, o RJ TVs, Jornal Hoje, RJTV2, segunda edição, Jornal Nacional, Jornal da Globo, e assim você vai guiando o seu dia a dia. Inclusive tem algumas referências de seriados em Netflix que até brincam. Como é que você monta a sua sala se não é em volta da televisão? Como é que uma pessoa que não tem televisão em casa, como é que ela monta a sala dela? Né? Essa teoria, ela tem como base o processo de repetição de um tópico, dia após dia, tornando essa mensagem muito mais poderosa. Ela destaca que, por mais que os meios eles possam dizer de forma clara todo o assunto, eles não podem direcionar o pensamento do público. Tá? Ou seja, apesar do direcionamento, o público ele não é necessário, ele não vai mudar de opinião necessariamente, ele não é extremamente passivo. O ponto crucial dessa teoria, ele parte da necessidade de orientação. A todo momento eles batem muito nessa tecla, onde é entregue uma espécie de cardápio, né? Tudo bom? Bom dia. Me vê, por gentileza, um pouco de desgraça, um comercial de avós abraçando netos, um pouquinho de covas abertas e sacos pretos carregando copos, tá bom? Obrigado. Depois da primeira publicação da teoria do agendamento, que para mim eu vejo mais como uma teoria da conspiração, vários outros autores eles começaram a formular hipóteses de como se guiaria a pesquisa relacionada a esse assunto. E essa pesquisa ela foi dividida em 4 partes. A primeira, além de dar início à trajetória, ela formula a ideia central de como funcionam os meios de comunicação e a capacidade deles de agendar os temas mais relevantes para o público, né? A agenda pública fica naquela confusão, porque ela tem uma capacidade muito limitada de armazenar todas as informações devido a capacidades psicológicas e de informações a todo instante também, e dezenas de assuntos disputam a atenção daquele público. Por isso, a todo instante, existem dezenas de assuntos que disputam a área pública, como, por exemplo, panelas batendo, Zelinão, fora Temer, fora Dilma, somos todos Maju. Então, assim, a mídia ela tem o poder de organizar a agenda pública. A segunda fase dessa teoria, ela fala do porquê nos deixamos influenciar. Ela fala que o foco não é o agendamento, mas sim o porquê dele acontecer. Quais os fatores poderiam aumentar ou diminuir a influência dessas agendas. A necessidade da orientação é definida em 2 partes, uma de relevância e a outra de incerteza. Já a terceira fase, ela apresenta a periodicidade que a campanha pode ocorrer. Ela foi muito mais voltada para partes eleitorais. O requisito desse objeto da agenda é uma sequência de tributos que envolve acerca desse mesmo assunto. Ele é voltado para análise de transferência de características. É muito mais voltado para ideologias e personalidades, de uma agenda para outra. Um estudo que define quem faz essa agenda da mídia. Tá? Ela explora a capacidade da mídia em relacionar, dizendo assim, exatamente nas palavras de Lippmann, de 1922, antes de qualquer coisa voltada para a teoria do agendamento. O mundo lá fora e as imagens da nossa cabeça. Deste modo, a mídia ela exerce um papel em decidir como que a gente consegue conectar os diferentes itens, né? Uma vez que os indivíduos eles não descrevem o mundo de uma maneira organizacional,
mas eles fazem associações diferentes. A mídia, ela, não somente ela pode agendar um tema, um atributo deste assunto, mas também pode influenciar que o agendamento ocorra. Né? Então, a ação da mídia, junto com os conhecimentos da realidade social, ela forma a cultura e também age sobre ela. E essa ação ela tem 3 características básicas. A acumulação é a capacidade da mídia de criar e manter a relevância do tema. Por exemplo, Fique em Casa e diversas outras campanhas que a mídia já gerou. De consonância, as semelhanças nos processos produtivos da informação elas tendem a ser mais importantes do que as diferenças, como campanhas de somos sempre todos alguma coisa, como também teve da Marielle presente. Então ele faz uma consonância muito maior de todo mundo lutar por o mesmo objetivo do que reparar as diferenças entre eles. E agora, por exemplo, do Black Lives Matter, que está rolando nos Estados Unidos. E também a terceira característica é a onipresença. Então isso pode ser traduzido de uma maneira mais próxima, como os reality shows, Big Brother Brasil aí da vida. Logo, a teoria do agendamento é constituída pela tendência de achar mais relevante os temas procurados pela mídia, como os trends do Twitter. Então há um guia de como que vai funcionar esse meio de comunicação. E é uma teoria que ela filtra do emissor da informação até o receptor. Então ela age no meio termo, no meio de campo, para ver qual o nível de capacidade que a gente consegue absorver aquele tipo de informação. Então, para concluir, a teoria do agendamento, ela faz esse agendamento, né, como o próprio nome diz, de que as notícias elas pautam o nosso dia a dia, nossas conversas, nosso círculo social, e isso acontece com o poder da mídia. Então, muitas vezes há a confusão de a mídia é manipuladora, não posso afirmar isso, mas a gente tem um caso recente do Covid-19, em que a mídia ela, surge como um braço de expor tudo o que acontece para o ambiente público, mas não necessariamente ela está falando a verdade, ou às vezes ela está simplesmente seguindo uma agenda global. É por isso, beijo.